Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Graças a Deus. Agradeço aqui o nosso bispo pela confiança no nosso nome, está trazendo esta conferência, que na verdade não é uma pregação, é uma conferência. Agradecer aqui o meu cunhado, o pastor Luiz. Eu até falei para ele, foi você ou foi o chefe que pediu? Porque ele, não, ele que bateu o carimbo lá. Eu falei, amém, né? Deus abençoe, pastor Luiz. Mateus 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podemos assentar. Eu tive a felicidade de ser o primeiro palestrante, porque é mais fácil falar em primeiro lugar, né? Eu fiquei meio frustrado, porque eu pensei, o bispo deve fazer a apresentação e ir para algum compromisso importante aí, né? Pensei, o pastor, de repente não vai estar lá, é mais difícil pregar na frente do bispo. Mas eu quero iniciar aqui dizendo o seguinte: há dois modos básicos de ver o povo de Deus crescer. Dois modos básicos. Sem estes, não falamos em crescimento. O primeiro é pela natalidade, geração de filhos. Esse mandamento foi dado por Deus lá em Gênesis, Adão, e foi dado também a Noé: crescei e multiplicai. O segundo modo se dá pela pregação da palavra de Deus aos não evangelizados. E quando nós falamos desses dois modos básicos de crescimento e olhamos para a história da igreja mostra que aconteceram 3 picos de crescimento, além do crescimento cotidiano da igreja. O primeiro se deu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. O segundo aconteceu com a reforma protestante, há 500 anos atrás. E agora nós estamos diante do terceiro pico de crescimento da Igreja de Jesus na face da terra, que começou no final do século XIX e século XX, com o nascimento do pentecostalismo na nossa era. E nós da Assembleia de Deus temos a graça do Senhor e o privilégio de estarmos participando desse terceiro pico de crescimento da pregação e da própria Igreja de Jesus na face da terra. Você pode dizer glória a Deus? Já que eu estou falando de questões gerais sobre o crescimento da igreja, se nós olharmos para o cenário mundial hoje, e aí eu estou falando de uma premissa universal, e não necessariamente do caso brasileiro, Piauí, Bahia, nós podemos observar as estatísticas das agências missionárias, assim como pesquisas da própria Unesco, asseguram que até 2050, a religião do Islã, a religião dos muçulmanos, ela estará quase que do tamanho do cristianismo. E tem uma expectativa também de algumas agências missionárias e da própria Unesco, que no ano 2070, os muçulmanos serão 73%, a religião islã dos muçulmanos, ela será a opção de 73% dos habitantes da face da terra. E a expectativa é que o cristianismo seja 35%, a opção de 35% dos habitantes do planeta. Você nunca ouviu falar que o muçulmano prega o seu evangelho, entre aspas? A religião islã, ela não cresce por pregação, ela cresce por natalidade. Cada casal muçulmano, diferente de um vídeo que tem por aí,
cresce em média, tem em média 8 filhos por casal, 7,8 filhos por casal. E é um crescimento que está ameaçando a França. O governo francês sabe que até 2050, 75% da França será muçulmana. E eles sabem também que em 100 anos não existirá mais franceses na França. Será totalmente tomado por muçulmano. O exército alemão hoje é composto 14% por muçulmanos. Em 2070, 40% será muçulmano. Em 2070, melhor dizendo, 75% do exército alemão, a expectativa é que será composto por muçulmano, exatamente pelo crescimento à base da natalidade. É claro que nós podemos reverter isso, porque a igreja não somente cresce por natalidade, mas ela também cresce, e os picos de crescimento da igreja não se deu por natalidade, se deu pela pregação da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, aí vem o desafio: como nós podemos reverter essa situação? Como nós podemos reverter? Se a média de natalidade, a natalidade de um casal ocidental, mais especificamente cristão, está beirando a menos de 2 filhos por casal, por natalidade, a tendência é que a igreja vá se encolhendo, como já aconteceu na Inglaterra, na própria França, nos Países Baixos. Só para você ter noção, alguém pergunta: mas e o avivamento na Inglaterra no século XVIII? Não fez crescer, foi um avivamento que não resultou em crescimento. E a igreja na Inglaterra encolheu, por quê? Por duas questões. Primeiro, porque deixaram de pregar, mas fundamentalmente por conta da questão da natalidade. Um casal inglês tem em média 1,3 filho por casal. E nós, os latinos, somos hoje a igreja que mais cresce por natalidade, pelo menos tem sido até o presente momento. E a expectativa por natalidade é que nós estamos encolhendo. É algo que nós temos que focar, prestar atenção, porque Lutero, ele defendeu as suas 95 teses, mais especificamente destacamos as 5 principais, mas ele não entrou no mérito da questão da natalidade, ele não entrou na questão da fertilidade, e nós herdamos essa herança de não querer arbitrar sobre as questões familiares no que concerne o uso de preservativos, que de uma certa maneira faz controlar essa questão no nosso meio. E não sou eu quem vai fazer isso, mas o mandamento está dado: crescei e multiplicai. Eu imagino que esta questão dela somente pode cair fora aqueles que têm problemas genéticos, fisiológicos, porque nem Deus cobraria dessas pessoas. Mas então, aí surge de uma maneira mais emergencial, para reverter esse quadro, seria exatamente cumprir o ide de Jesus, de Mateus 28, 19, que nós acabamos de ler agora. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E eu quero focar nisso aqui agora, porque é a única saída que nós temos, é pregar o Evangelho. O nosso estilo de vida, infelizmente, ele dá um tiro no pé contra esse mandamento. Para nós é caro ter filhos, apesar da Bíblia falar que filhos são herança do Senhor. Para nós é caro ter filhos, mas nós temos celulares de última geração e achamos que criar filhos é levar para o McDonald's e pagar colégio particular para eles. É uma visão mundana de ter filhos, infelizmente. É uma visão mundana, porque se filho é herança, a herança é tesouro e não boleto e despesa. E nós temos que pensar nisso, porque crescer por natalidade, eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, cheguei a divulgar no Encontro de Casais. Quem fez os cálculos foi o professor Aurélio, um grande economista,
professor universitário, colega nosso, e a partir de 1972 até 2016 fizemos contas, e ele pegou um cenário maior com base nos dados do IBGE, e ele constatou que se nós crescêssemos a uma média de 3,4 filhos por casal, de 72 até hoje, nós seríamos 75% da nação brasileira, por natalidade. É algo que naturalmente preocupa? Sim. Os hebreus nunca adotaram a cultura do local onde eles estiveram em relação à natalidade. Para você saber disso, basta olhar no Egito. Pouco mais de 100 pessoas chegaram ali juntamente com José, e em 400 anos, eles se tornaram muito mais numerosos do que os egípcios. A expectativa é que Moisés saiu do Egito, liderando em torno de 5 milhões de pessoas. Isso a partir de apenas 100 pessoas que chegaram ali, entre os servos e os próprios irmãos de José. Mas então aí, mais ainda aumenta a nossa responsabilidade com a pregação do Evangelho. E eu quero então focar nisso. Veja só, esse chamamento geral de Jesus Cristo, ele se dá em 3 passos. O ministério de Jesus se resume em 3 passos. Em primeiro lugar, ele disse: vinde a mim. Diga comigo, vinde a mim. Em segundo lugar, ele diz: vinde após mim. Diga, vinde após mim. E em terceiro lugar, ele diz: ide. São os 3 passos, e foi isso que ele nos ensinou: ide, fazei discípulos nas nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse ide é missiológico, é diferente de missão. Missão é propósito da igreja, missões é aquilo que nós podemos fazer para pregar a palavra de Deus. No inglês, missile é aquilo que o exército manda no lugar do soldado. Em missões, o soldado é o míssil que nós enviamos, ele que vai lá se explodir para pregar a palavra de Deus. Agora, é claro, nós temos aqui a missionária Fernanda, que é a missionária do Jardim Goiás, lá no Piauí, Lucas e Valeriana que toma conta disso aí. E eu quero falar para você, missionária Fernanda, que esse ide, aí eu digo a todos os missionários, significa ser enviado, significa, se você pode ser apedrejado, decapitado, preso, morto, crucificado, o que importa é que a mensagem seja pregada. Então você tem que estar preparado para isso. Você é um míssil que vai, desculpe minha expressão, e que se exploda lá para a propagação do Evangelho. E nós temos que ter consciência de que esse que nós enviamos, de fato, paga um alto preço, muito maior do que nós que ficamos aqui. Agora, pastor, o que é preciso fazer missão? O que é preciso para fazer missões? Olha só, tudo isso, dinheiro, passaporte, uma igreja mantenedora, tudo isso é necessário. Mas há algo que é fundamental para nós fazermos missão. E o que é necessário? Em primeiro lugar, você precisa ter uma visão missionária. E o que é uma visão missionária, pastor Wagner? Diga assim comigo: visão missionária é ver o mundo com os olhos de Deus. Olha o que está em Salmos 14, versículo 2. A Bíblia subliminarmente diz que Deus olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e o buscasse. E ele viu que todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. E o salmista disse: Deus olhou e não viu um sequer que fizesse o bem. Deus olhou e não viu um justo na face da terra. Essa é a visão missionária. Jesus teve essa visão, e as suas palavras lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, eu tenho que olhar para o mundo
e ver que o mundo está perdido. Foi exatamente isso que Paulo fez. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 1, Paulo olha para aquele cenário e ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A visão que Paulo tinha da humanidade é de uma humanidade pervertida, de uma humanidade decaída. Quando nós lemos lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 28, Paulo lista 21 práticas pecaminosas. E eu convido você a ter essa visão missionária de Deus, a visão de Jesus, a visão de Paulo. Olha só, Paulo diz assim: são homicidas, são fornicadores, maliciosos, cheios de avareza, maldade, invejosos, cheios de contenda, de engano, malignidade. Você quer pregar o evangelho para uma pessoa? Para de olhar que ele é doutor, para de olhar que ele é importante, para de olhar que ele é rico e famoso. Olhe para essa pessoa com essa visão: murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, nécios, infiéis no contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Olhe para essa pessoa com os olhos de Deus, você vai ter misericórdia e vai pregar o evangelho para essa pessoa. Sabe qual é o grande vício nosso? O grande vício nosso é olhar para as pessoas com os olhos humanos, olhar para as pessoas como se elas fossem importantes. Humanamente podemos destacar, isso não é errado, mas para eu olhar para o mundo com os olhos de Deus, você tem que olhar para o seu patrão e não ver que ele é mais importante do que você. Você tem que olhar para o seu patrão e não ver que ele é mais porque ele tem mais dinheiro que você. Você tem que olhar para ele e ver que ele é um pecador e que carece da graça de Deus. Porque quando nós olhamos com os olhos humanos, e infelizmente uma parte considerável da igreja, graças a Deus não é o nosso caso, o Campo de Campinas, uma parte considerável da igreja, ela tem se humanizado, sobretudo a partir do século 18 para cá. Nós temos olhado para o homem, não como um pecador, mas como um homem cheio de traumas, um homem cheio de neuroses. Nós olhamos para o homem com a ótica de Freud, nós olhamos para o homem com a ótica da neurociência, nós olhamos para o homem com a ótica da filosofia, da psicologia. Nós temos que olhar para a humanidade com os olhos de Deus. O homem é pecador, é um miserável, ele precisa de Jesus para a sua vida. Em primeiro lugar, precisamos ter a visão de Deus. Agora veja só, a visão de Deus. Quando Deus viu a maldade do homem, essa visão não causou em Deus uma revolta contra esse homem. Pelo contrário, esta visão de Deus produziu uma atitude missionária. Que atitude foi essa? Uma atitude de amar, sentir. Tem muita gente que tem esse sentimento, mas essa atitude de Deus de amar o homem fez com que ele fizesse alguma coisa, que foi enviar o seu filho amado para morrer em nosso lugar. Nós temos a mania de separar teoria de prática. Deus é Deus porque tudo que ele teoriza é aquilo que ele é, aquilo que ele faz. Nós temos mania de separar o que eu sinto do que eu faço. Tem muita gente que ama missões, mas não põe a mão no bolso, ama missões, mas não vai. O que é isso? Isso é um sentimentalismo infrutífero. Nós temos que ter a visão de Deus e temos que ter a atitude de Deus, de amar e fazer alguma coisa. Você tem amor pelas almas perdidas? Diga amém. E eu pergunto, o que você está fazendo? Quanto do seu tempo, quanto dos seus recursos, a sua vida, os seus empreendimentos, quanto do seu dinheiro tem ido para a obra missionária? Isso significa que o amor de Deus está umbilicalmente vinculado à sua atitude de enviar o seu filho Jesus. Agora, em segundo lugar, e aí vai um tapa em muita agência missionária, fazer missões é sim plantar igrejas.
Eu ouvi esses dias atrás um grande expoente de uma grande agência internacional de missões, dizendo que evangelizar não é plantar igrejas. É sim, senhor. Olha só o que Jesus disse: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar. O que é isso? Eu vou, eu prego, eu ensino, eu batizo. O que é isso? Plantar igreja, como nós estamos fazendo, como o Campo de Campinas está fazendo. Em terceiro lugar, estou abreviando aqui por causa do tempo. Para eu fazer missões, eu preciso sentir indignação com o pecado. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Muitos aqui já sabem disso, não é nenhuma soberba. Mas eu caí na besteira de misturar psicanálise com atendimento pastoral. Fiz um curso de psicanálise, pensei, eu vou atender na igreja. E aí comecei a ter uma visão psicanalítica das pessoas. O casal entrava em conflito, e aí eu queria fazer uma terapia. Aí eu queria resolver, nada contra. Aliás, quem dera se nós tivéssemos muitos psicanalistas por aí. Mas o meu erro não foi fazer isso, o meu erro foi querer substituir a salvação em Jesus pela recuperação mental das pessoas. Esse foi o meu erro. E aí, quando eu via um erro e uma transgressão, eu achava que a culpa não era do sujeito, era da educação. Você faz isso por causa de um trauma que você teve com seu pai. Olha, lá no trono branco, Deus não vai olhar para o cidadão e dizer: olha, você agora vai ser salvo, porque você pecou, você adulterou. Isso foi um trauma, conversa fiada. A alma que pecar, essa morrerá. E quando eu olho para as pessoas, então eu tenho que sentir indignação com o pecado. Eu tenho que ver que há um erro nessa pessoa. Eu não posso acreditar isso aos seus antecedentes. Agora veja só, a indignação de Deus fez o quê? Deus sentir amor pelo homem. A indignação de Deus despertou nele este amor. Às vezes, nós nos indignamos com as pessoas, mas essa indignação não produz amor, produz ódio. Quando olhamos para o pecador, temos que sentir a indignação de Deus, mas temos que produzir o amor de Deus e uma ação missionária. Porque se essa indignação não produz o amor, nós fugimos do propósito da missão. Quando eu olho para um homossexual, eu vejo a miséria dele, mas eu vejo que eu preciso amá-lo e pregar Jesus Cristo para ele. Quando Paulo escreveu suas cartas às igrejas, ele não escreveu Corinto para os ímpios, ele não escreveu a carta aos romanos para os ímpios, ele escreveu as suas cartas para a igreja, para os ímpios. Toma Jesus Cristo, toma o Evangelho, toma a salvação no Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que doutrinar o homossexual, nós temos que pregar a salvação para eles. É claro, não quero aqui achar e nem defender a tese de que estamos errados quando combatemos Rede Globo. Pelo contrário, temos que usar essas armas sim, porque é uma guerra política, é uma guerra espiritual, mas ela não pode obscurecer o amor de Deus em nossas vidas, ao ponto de olhar para um pecador e ver que ele precisa de salvação, ele precisa do Senhor Jesus em sua vida. Porque às vezes nós confundimos doutrinar com evangelizar. Esses dias atrás, eu fui confrontado em sala de aula por um homossexual. E aí um outro irmão da igreja ficou de plateia. Eu quero ver o que é que ele vai responder agora. E aí ele falou: o que o senhor acha da minha relação com esse colega? Registramos no União Estado. O que o senhor acha? Eu falei: olha, se o Estado permite que você faça isso, eu não tenho que achar nada. O que você quer que eu faça? Eu vi que era uma cilada para mim, numa sala de aula.
E aí alguém chegou e falou assim: eu pensei que se eu fosse soltar o evangelho, fez isso aí, eu faço direitinho. Faço direitinho. Já chamei ele para ir lá na minha igreja. E um deles foi lá na minha igreja. E eu preguei a salvação em Jesus Cristo para essa pessoa. Paulo deixou muito bem claro: eu prego o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem transforma. Olha, eu prego o evangelho de Jesus ao ímpio, a doutrina eu prego para o fiel que já é discípulo. E nós às vezes entramos numa guerra e cometemos barbaridade, porque já pensou chegar para um ateu e falar de alguma coisa na Bíblia? Ele não acredita na Bíblia. Como é que eu faço para alguém acreditar na Bíblia? Eu tenho que começar por Jesus. Por isso que eu sou evangélico, eu não sou judeu, não sou saduceu. Eu sou evangélico, então eu tenho que olhar para o mundo com a ótica de Deus. Eu tenho que ver o homem pecador, eu tenho que ter misericórdia dele, eu tenho que ver que ele é um desgraçado, sem dizer isso para ele, é claro. Agora os meus argumentos não são capazes. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Não faz igual o Psicico. Nós éramos pequenos lá em casa, o Psicico chegava nos pedreiros que estavam trabalhando em casa: o senhor fuma? Fumo. O senhor vai para o inferno. Quando Paulo chegou em Atenas, Paulo não censurou os atenienses por causa daquela idolatria. Não. Ele descobriu um meio de falar de Jesus Cristo. Quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo mostra a verdade para ele. Eu tenho 2 homossexuais na minha igreja, ex-homossexuais, que eu acho que ainda continuam sendo, mas não praticam mais a homossexualidade, porque conheceram a verdade, e o Espírito Santo constrange a pessoa, e ela sabe que aquilo é errado, e abandona o pecado. Temos que agir politicamente, para a nação não descer a bancarrota, mas não podemos perder o foco que é a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar o mundo. E eu sei que hoje essa luta, ela é necessária, porque hoje nós temos que defender os nossos filhos nas escolas, nós temos que defender os nossos filhos contra a televisão, uma programação cheia de imundícia. Temos sim, temos que fazer isso que estamos fazendo, mas não podemos nos enganar. Homossexual somente vai ser transformado por Jesus Cristo, e não por uma batalha doutrinária que muitas vezes nós achamos que podemos travar. Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: o Evangelho é poder de Deus, e só Ele transforma o pecador. Um rapaz me procurou em sala de aula, voz fina, sem barba, nunca nasceu barba, daqueles que quando conversa joga a mão para fora. Ele anda todo desmunhecado, voz fininha. Se ele entrar aqui, eu acho que a maioria aqui vai dizer que ele é homossexual. E ele me procurou depois que terminou a aula, só estava eu e ele na sala. Chegou e falou assim: pastor, eu nasci assim. Nunca fiz força para minha voz ser desse jeito. Nunca fiz força para andar do jeito que eu ando. E o meu pai me expulsou de casa, porque ele é pastor no interior. E ele dizia que eu era vergonha da vida ministerial dele. E eu quero saber o que o senhor tem a me dizer. Eu falei para ele: eu tenho certeza que você nasceu assim. E quem disse isso foi Jesus. Mateus 19. Porque há eunucos que são eunucos porque foram castrados. Há eunucos que são eunucos porque se castraram. E há eunucos porque são eunucos desde o ventre da sua mãe. Eu disse: agora você tem que aceitar a Jesus, para que você possa vencer o mundo,
O mundo que tenta pregar peça em você dizendo que você é homossexual. O mundo que tenta convencer você de que você é uma mulherzinha, que você é um gay. Você tem que aceitar a Jesus. Quando eu mostrei Mateus 19, ele falou: meu pai nunca leu esse versículo. Eu falei: então vai lá e mostra para ele. E nós queremos discutir se isso é genético ou não, se Jesus falou que é genético. Eu vou falar um negócio para vocês. O LGTB, 70% é simpatizante. São eunucos. Que o profeta Isaías diz, Deus usou o profeta Isaías para dizer: vocês, se guardarem os meus mandamentos, terão parte na minha herança nos céus. Deus disse isso. Agora vamos chegar a eles, pregando a salvação em Jesus. Só Jesus pode convencer essas pessoas que elas são pecadoras como eu e você. Só Jesus pode libertar essas pessoas das garras do LGTB. Só a pregação do Evangelho pode transformar o homem. Quando eu acredito que pela política eu mudo, eu tenho a atitude do saduceu, do fariseu, que queria mudar o povo com a lei de Moisés. A lei não muda, quem muda é o Evangelho de Jesus. Portanto, concentremos os nossos esforços na pregação da palavra de Deus, sem abrir mão dos instrumentos da política, sem abrir mão dos espaços da política, mas sem jamais nos enganarmos que o Evangelho é poder de Deus para transformar vidas, para transformar pessoas. Vamos estar em pé neste momento. E o grande desafio nosso, hoje, o grande desafio, é não sermos bucha de canhão de pessoas com interesses políticos, que não vê o mundo com os olhos de Deus. Vê as pessoas com os olhos de Deus, vê-las como pecadoras. Pessoas que precisam de transformação e transformação em Jesus. E eu finalizo dizendo que missões é o assunto mais empolgante em toda a Escritura. E esse quarto ponto eu finalizo me inspirando na revista que o nosso bispo escreveu. Alguém disse: se você não está interessado em missões, é bem provável que você não tenha nascido de novo. Pastor, como eu posso me empolgar? Buscando afinidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi a razão da expansão do Evangelho na igreja primitiva. O Espírito Santo foi a razão da expansão do Evangelho na Reforma Protestante. E o Espírito Santo é a razão da existência da Assembleia de Deus no século 21 para a propagação do Evangelho. Deixa eu falar um negócio para você: igrejas não pentecostais nunca participaram de picos de expansão da igreja de Jesus na face da terra. Por quê? Porque não pregam o Espírito Santo na sua plenitude. Igreja sem Espírito Santo é igual sinagoga cheia de teólogo, saduceu, que acredita em predestinação por descendência de Abraão. Aí como é que você vai pregar o Evangelho se você acredita em predestinação? Mas a igreja com o Espírito Santo acredita que aqueles que estão condenados ao inferno podem ser salvos pela pregação, pela salvação que há em Jesus Cristo. E para finalizar, a pregação do Evangelho é a única maneira de libertar pessoas de processo de alienação. Veja só, pessoas alienadas economicamente, o Evangelho vem e liberta. Olha o que Jesus fez em Gadara: sacrificou uma manada de 2.000 porcos para libertar um homem. Jesus sacrificou 2.000 porcos para libertar um gadareno. Por isso, você tem que sacrificar os porquinhos cheios de moeda da sua casa. Por isso você tem que sacrificar a onça que está no seu bolso. Você tem que sacrificar o peixe garopa da nota de R$100.
Eu pensei que fosse tirar a oferta depois da minha mensagem. Eu já ia fazer o embalo aqui. Tem pessoas que para Deus salvar, Deus toma a empresa dele. Tem pessoas que para Deus salvar, Deus coloca ele na miséria e não devolve. Deus sacrifica porcos para salvar pessoas. Ah, pastor, já investi em missões, não vi o resultado. Jesus falou, é 4 por 1, a parábola do semeador. De 4 sementes, uma dá certo, irmão. Você vai lá, não deu resultado, tenta, vai tentando. Quem é que faz a semente estourar, crescer? É o Espírito Santo. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: se tivesse que resumir isso aqui tudo em palavras-chave, eu diria para você: missões é pregar a salvação em Jesus Cristo. Temos que travar essa guerra doutrinária? Infelizmente temos. Infelizmente temos. Mas não nos enganamos. Quando você olhar para um homossexual, quando você olhar para um corrupto, quando você olhar para um adúltero, você está olhando essa pessoa com os olhos de Deus. E só tem um jeito: transformação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, agradecer a oportunidade, fazendo uma oração, mas também uma provocação. O seu amor pelas almas tem que gerar atitude, e essa atitude envolve muitas vezes sacrifício. Até amanhã à noite, por que você não faz um propósito com Deus? De dar uma oferta volumosa para a obra missionária. Já que você não pode ir, sacrifica os porcos lá, ué. Sacrifica as onças pintadas. Faça um propósito com Deus. Numa terça-feira, 25 pessoas na minha igreja. Você vê que é obra do Espírito Santo. O pastor Israel, filho da Lúcia de Fátima, foi na minha igreja na terça-feira. Fiquei com vergonha que só tinha 25 pessoas. E ele pregou lá, falando que estava fazendo culto debaixo da árvore. Mostrou foto para nós. E na hora o Espírito Santo tomou conta de todos nós. Fizemos uma oferta. E dessa oferta nós compramos 2 lotes na África. Em menos de um ano, com os 2 lotes, construímos 2 igrejas, mobiliamos e ainda ajudamos com 1 tonelada de milho. Isso é obra do Espírito Santo, não é obra humana. Abre a sua boca e o Espírito Santo vai agir na sua vida. Pai Celestial, te agradecemos por esta noite. Espírito Santo, que essas palavras, segundo a tua vontade, não a nossa, possa florescer na vida de cada um segundo lhe aprouve. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada missionário, por essa conferência missionária, pelo empreendimento, Senhor, que está no coração do nosso bispo, da nossa bispa. Senhor Deus, te louvamos porque sabedores somos que o inferno, Senhor, está sendo provocado por cada palavra anunciada aqui neste evento. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podemos assentar em nome de Jesus.